tudo bem com vocês? A nossa aula de língua portuguesa está começando. E eu sou a professora Vânia e estou aqui novamente para mais uma aula juntos. Olhe lá na tela que eu coloquei os materiais para você. Pegue o seu caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha, apontador, tesoura e 2 cartões. Então, crianças, vocês podem fazer os cartões da própria folha do caderno de vocês ou cartões de outras folhas que vocês tiverem aí. Combinado? Tempo para você se organizar. Muito bem, crianças, materiais organizados, vamos registrar as informações da nossa aula. Escreva a data de hoje, ali com a letra D, data, aula e as letras LP, que representam a palavra língua e a palavra português. Tempo para o seu registro.
Muito bem, crianças. Antes de iniciar as atividades de hoje, vamos relembrar o que nós fizemos na última aula de língua portuguesa? Então, nós, há algumas aulas de língua portuguesa, estamos conversando sobre o conto O Boi, a Vaca e o Bolo, da autora Lúcia Reis, que foi publicado pela editora Paulinas. E na aula passada, nós conversamos sobre um outro texto que a Lúcia Reis nos enviou quando ela ficou sabendo que nós estávamos trabalhando com o seu conto. Ela nos enviou um bilhete com um recado muito importante, não é mesmo? Leiam bastante. E a partir deste bilhete que a Lúcia Reis nos enviou, nós estudamos outros bilhetes, nós lemos outros bilhetes. Um bilhete que tem a finalidade de passar um recado, como o da Lúcia Reis, um bilhete para solicitar materiais, como o da professora Valquíria, ou um bilhete que tem a função de transmitir um aviso, como o bilhete da Cris para o seu papai, avisando que ela estava fazendo a lição na casa da vizinha. E também nós vimos o bilhete do Matheus, que fez para sua professora Luciane para mostrar carinho. Quando nós aprendemos na aula passada um pouco mais sobre os bilhetes e recebemos um bilhete muito especial da Lúcia Reis, nós fizemos então um bilhete para a Lúcia Reis, né? Nós escrevemos juntos, eu escrevi para vocês e vocês registraram então uma mensagem neste bilhete para a Lúcia Reis. Vamos relembrar o que nós escrevemos nesse bilhete para ela? Então eu coloquei ali na tela. Nós começamos o bilhete com o nome de quem ia receber o bilhete, a Lúcia Reis. Aí vocês registraram no caderno a mensagem: adoramos seu livro. Nós terminamos o bilhete com uma despedida, né? De uma forma carinhosa, escrevemos com carinho e assinamos. Eu coloquei, né, como se fosse uma assinatura representando que este bilhete foi pensado, né, pelas crianças do primeiro ano. Crianças, nesse bilhete, lembram que em alguns bilhetes apareceram a data? Neste bilhete nós não colocamos. A data, ela aparece em alguns bilhetes que tem algumas finalidades, né, que tem a intencionalidade de colocar o dia que esse bilhete foi escrito. Neste caso, nós não colocamos, né? O que é importante a gente colocar para quem é o bilhete, a mensagem e quem vai receber. Certo, crianças? Como nós conversamos muito sobre os bilhetes, agora eu quero relembrar algumas características desse texto com vocês. Então, para relembrar vocês, nós vamos fazer um quiz do bilhete. Quiz do bilhete? O que é quiz, professora Vânia? Quiz é um jogo de perguntas e respostas. Neste caso, eu vou fazer, né, algumas afirmações. Vou falar algo sobre o bilhete. E vocês vão me dizer se o que eu falei é verdadeiro ou se o que eu falei é falso. Para participar desse quiz, vocês vão participar da seguinte forma. Vocês vão pegar aqueles 2 cartões que eu pedi para você já deixar recortado e vocês vão escrever as letras V de verdadeiro e F, e no outro cartão F de falso, para nós brincarmos com o quiz do bilhete. Eu vou dar um tempo para você fazer essas 2 letras nos cartões que você tem aí e eu já retorno.
Muito bem, crianças, eu já estou aqui com os meus cartões prontos. V de verdadeiro, F de falso. Então, vamos à afirmação número 1. Verdadeiro ou falso? O bilhete deve começar com o nome da pessoa que vai recebê-lo. Crianças, pensem lá nos bilhetes que vocês leram. Isto é verdadeiro? Levanta a plaquinha da letra V se você acha que isso é verdade, é verdadeiro. Ou se você acha que isso é falso, levanta a plaquinha da letra F. Para te ajudar a pensar, vamos estudar alguns bilhetes, relembrar alguns bilhetes? Então, nós vimos o bilhete da professora Valquíria, que ela quis escrever para a família. Olha onde está a palavra família, lá no início do bilhete. O bilhete que a Lúcia Reis nos enviou, ela enviou para as crianças. Então, quem tinha que receber? As crianças. Onde está a palavra crianças? Para as crianças do primeiro ano, lá no início. E o bilhete do Matheus, que o Matheus fez para a sua professora Luciane. Onde será que está escrito professora Luciane? Lá no começo. Crianças, então, a resposta é, vamos ver. O bilhete deve começar com o nome da pessoa que vai recebê-lo? Sim, é verdadeiro. Então, tem que levantar a plaquinha V de verdadeiro. E aí, se você acertou esse quiz, vamos para o próximo? Bom, verdadeiro ou falso? O bilhete é um texto longo? Crianças, o que vocês acham? O bilhete é longo? Um texto longo? V de verdadeiro ou F de falso? Levanta a sua plaquinha aí em casa. Vamos conferir? Vou colocar alguns bilhetes na tela para você. Lembra que é uma página só, nós conversamos que é uma mensagem curta, uma mensagem rápida, objetiva, que serve para a gente passar para se comunicar com uma pessoa ali do nosso dia a dia. Então, crianças, é diferente de um livro que tem muitas páginas, que é um texto do conto, que é um texto longo. Então, o bilhete é um texto longo? O que vocês acham? Vamos lá, conferindo? O bilhete é um texto longo? Falso. Então, levante a plaquinha F. O bilhete é um texto curto. Vocês viram lá que é um texto que passa uma mensagem curta, uma mensagem rápida e objetiva. Vamos então ao próximo? Número 3. Verdadeiro ou falso? O bilhete serve para contar uma história? Crianças, o bilhete tem essa finalidade? Verdadeiro ou falso? Levanta a sua plaquinha aí em casa. Vamos ver os assuntos dos bilhetes? O bilhete da Lúcia Reis nos disse: leiam bastante. O bilhete da professora Valquíria estava pedindo materiais para a aula de arte. O bilhete da Cris para seu papai estava avisando que ela estava fazendo lição na vizinha. E o bilhete do Matheus estava dizendo que ele estava fazendo as atividades e que estava com saudade da escola. Algum deles contou alguma história com personagens? Contou? O que você acha? Levanta a sua plaquinha. Voltando, o bilhete serve para contar uma história? Falso! O bilhete não conta uma história. A gente viu diversas finalidades, mas contar uma história não era uma delas. Último, verdadeiro ou falso? Lúcia Reis fez o bilhete para transmitir um recado. Crianças, foi um recado que ela quis nos dizer? Vamos voltar lá no texto dela? Levanta a plaquinha, você acha que é verdadeiro ou falso? Ela transmitiu um recado? Voltando ao bilhete da Lúcia Reis. Na mensagem dela, o assunto da mensagem era: leiam bastante. Muito importante, não é mesmo? Então, ela transmitiu um recado para nós? Sim, verdadeiro. Então, levante a sua plaquinha da letra V de verdadeiro. Muito bem, crianças, gostaram do quiz? Eu adorei. Agora que vocês pensaram mais um pouquinho sobre os bilhetes, nós vamos comparar os textos que nós lemos nas nossas aulas. Então, nós começamos a nossa aula lendo um conto, O Boi, a Vaca e o Bolo. Depois eu apresentei para vocês outro texto da Lúcia Reis,
o bilhete, certo? Então agora a gente vai fazer uma atividade para comparar as características do conto e as características do bilhete. Que informações que tem em um e que informações que tem em outro. Para isso, nós vamos fazer uma atividade com cores, certo? Já vou te explicar. Então eu vou pedir para você pegar o seu caderno, abrir o seu caderno e achar a primeira linha para o registro. Nós vamos fazer nesta linha, vou mostrar lá na tela para vocês, a letra C, que é a primeira letra de conto, e em uma outra linha, na linha de baixo, vocês vão escrever a letra B, de bilhete, certo? Vou fazer aqui. Imaginem que aqui é a linha do caderno de vocês. Então, na primeira linha, vocês vão fazer a letra C, de conto, certo? Para representar o conto. E na segunda linha, vocês vão fazer, na linha de baixo, a letra B, que é a primeira letra da palavra bilhete. Lembra que nós escrevemos a palavra bilhete e nós vimos que ela começa com a letra B? Então, escrevam essas duas letras, uma em cada linha, tá? Para nós começarmos essa atividade de comparação de textos. E nós vamos comparar estes textos com algumas cores. Nós vamos fazer como se fosse uma legenda de cores. Nós vamos escrever, cada informação vai estar numa bolinha, tá? Numa bolinha colorida que eu vou retirar dessa caixa. Eu vou ler as informações e se essa informação for do conto, vocês vão fazer a bolinha desta cor na linha do conto. Se a cor da bolinha for uma informação do bilhete, vocês vão fazer essa bolinha de cor colorida no bilhete. Calma, vamos fazer, aí você já vai entender um pouquinho melhor. Mas antes de começar, eu retirar aqui as bolinhas com as informações sobre os textos, eu vou deixar aí na tela para você se organizar e colocar as letras na linha. E também vou pedir para você pegar esses lápis com as seguintes cores: marrom, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho e rosa. Crianças, se vocês não tiverem essas cores, vocês podem substituir pelas cores que vocês têm. Combinado? Então, fiquem bem tranquilos. Eu vou dar um tempo para você se organizar e eu já retorno. Muito bem, crianças. Colocaram as letras no caderno? Separaram os lápis de cor? Faça com as cores que você tem, combinado? Eu vou retirar então aqui a primeira bolinha e vou ler essa informação. A primeira bolinha é da cor verde, então você pega o lápis desta cor, certo? Ou a cor que você escolheu para representar o verde. A informação que está escrita na bolinha verde é: narra uma história. Qual é o texto que narra uma história? Então eu coloquei aqui. É o conto que narra uma história? O conto narra uma história do boi, que tem o personagem, que é o personagem principal, né? Que tem toda a história dele, desde quando ele decide ir para a cozinha fazer o bolo, até parar lá no restaurante. Então, ele narra uma história. E o bilhete narra uma história? O bilhete não narra uma história, né? Ele não tem essa função de contar histórias, né? Aqui a Lúcia Reis, ela ilustrou com um gatinho, ele não conta uma história. Então, vocês vão fazer uma bolinha verde lá na linha do conto, certo?
bolinha verde na linha do conto. Fez aí a bolinha verde? Eu vou deixar depois um tempo para você conferir, certo? Agora, vocês vão pegar o lápis amarelo. Amarelo aqui está escrito a seguinte informação. Transmite um recado. Crianças, com qual texto nós lemos um recado da Lúcia Reis? Foi o conto? Transmitiu um recado? Não, a gente já viu que contou uma história. O bilhete transmitiu um recado para nós? Sim, um recado muito importante. Leiam bastante. Então, vocês vão fazer a bolinha amarela aqui no bilhete. Certo? Então, primeira bolinha da linha do bilhete é a bolinha da cor amarela. Ou a cor que você escolheu para representar o amarelo. Agora, crianças, vou pegar a bolinha da cor vermelha. E você pega esta cor. O que está escrito aqui? Vamos ler. É um texto curto. Crianças, qual deste texto é um texto curto, que tem uma mensagem rápida e objetiva? O conto é um texto curto? Olha só, muitas páginas, né? A gente viu que repetia palavras, né? Quando o boi ia encontrando, o texto ia aumentando, a gente viu que as palavras iam se acumulando. É um texto mais longo. E o bilhete é um texto curto? Nós vimos no quiz que sim, o bilhete é um texto curto. Então, vocês vão fazer uma bolinha vermelha, depois da bolinha amarela, para representar aqui que o bilhete é um texto curto, para você acompanhar aí comigo. Agora, crianças, vou para a bolinha de cor laranja. Vou ler o que está escrito aqui na bolinha de cor laranja. É um conto de acumulação. Já está aqui nessa informação a dica. É um conto de acumulação. Nós vimos que o conto, o boi, a vaca e o bolo, ele vai repetindo palavras e essas palavras vão se acumulando, né? Que são os objetos. Desde o gorro até chegar no espelho foram acumuladas várias palavras, não é mesmo? Então, onde nós vamos colocar a bolinha laranja? Na linha do conto. Porque o conto Boi, a Vaca e o Bolo é um conto de acumulação. Agora vamos à bolinha azul. Vamos ver o que está escrito na bolinha azul. E você vai pegar a bolinha azul aí também. A lápis azul, desculpe. Foi escrito e ilustrado pela Lúcia Reis. Crianças, quem foi a autora e ilustradora do Boi, a Vaca e o Bolo? Nós vimos bastante que está escrito aqui, né? A Lúcia Reis. Mas, crianças, quem que escreveu o bilhete e também ilustrou com um gatinho o bilhete? Foi a Lúcia Reis também. Então, crianças, nós vamos colocar a bolinha azul, que tem essa informação, tanto no bilhete, no conto, quanto no bilhete. Porque isto é uma característica em comum dos dois textos. Os dois textos foram escritos pela Lúcia Reis, mas eles tiveram finalidades diferentes para nós. Um para narrar uma história e o outro para transmitir um recado. Duas bolinhas azuis na linha do conto e na linha do bilhete. Vamos agora à penúltima bolinha, a bolinha da cor rosa. Vamos ver o que está escrito aqui na bolinha da cor rosa. É destinado para as crianças do primeiro ano. Crianças, qual é o texto que está escrito que este texto tem que ser lido pelas crianças do primeiro ano? Nós vimos que o conto Boi, a Vaca e o Bolo é um conto para as crianças. Mas está dizendo que só as crianças do primeiro ano que tem que ler? Não, né? É destinado a crianças de várias idades. Não tem essa informação aqui. No bilhete, tem essa informação que só as crianças do primeiro ano, que esse texto é só para as crianças do primeiro ano? Sim, nós vimos bem no começo, para as crianças do primeiro ano. Então, essa bolinha rosa com esta informação, que é um texto destinado para as crianças do primeiro ano, vai ficar aqui, na linha do bilhete, porque o bilhete que foi feito para o primeiro ano. Então, bolinha rosa lá na linha do bilhete, é a última. Agora vamos para a cor marrom, que é a última bolinha que nós temos aqui.
Vamos ver essa informação. É destinado ao público infantil no geral. O que isso quer dizer? Que é destinado para crianças de várias idades. Não tem um limite, é só para a turma de primeiro, turma de segundo, turma de terceiro. Para crianças de várias idades. Qual é o texto que tem esta característica? Bom, se este é só para o primeiro ano, não é, porque aqui está dizendo que é para várias idades. Então, essa característica é do conto, que é destinado para todas as crianças, né, que desejam ler o livro, né? Bom, crianças, olha como ficou então o nosso quadro com as cores, as nossas linhas. Vou colocar ali na tela para você conferir. Então, crianças, lá na linha do conto, que informações nós descobrimos? Que o conto narra uma história, é um conto de acumulação, foi escrito e ilustrado pela Lúcia Reis, é destinado ao público infantil no geral. O que nós descobrimos sobre o bilhete? Agora a linha do bilhete. Transmite um recado. É um texto curto. Foi escrito e ilustrado pela Lúcia Reis. É destinado para as crianças do primeiro ano. Então, crianças, eu vou deixar um tempinho para vocês conferirem se vocês fizeram as bolinhas enquanto eu estava explicando e vocês acompanhando as informações do conto e do bilhete. Vou esperar a conferência do seu registro e eu já retorno. Muito bem, crianças. Conferiram as cores das bolinhas? Não precisava escrever o que estava dentro da bolinha, lembram? Então era só conferir as cores. Crianças, agora nós vamos para uma outra atividade, que se chama Brincadeira Desvende o Enigma. Crianças, vocês gostam de enigmas? Vocês gostam de mistérios, de resolver coisas um pouquinho enigmáticas? Agora eu preparei uma atividade para vocês sobre isso. Vocês estão vendo aqui no meu quadro um tabuleiro. Um tabuleiro que está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, certo? E ele é composto por 3 linhas. 1, 2, 3. Perceberam as 3 linhas aqui? Bom, este tabuleiro vai ser composto por algumas sílabas, que são aqueles pedaços das palavras. E nós vamos fazer um enigma com este tabuleiro para escrever algumas palavras, certo? Vou montar o tabuleiro com as sílabas, que nós vamos escrever algumas palavras, para você acompanhar. Depois eu vou dar o enigma para você descobrir. Então vamos ver que sílabas vão ter aqui neste tabuleiro. A primeira sílaba que vai ser composta aqui no tabuleiro, na primeira linha, é a sílaba es. O E e o S, que é a primeira sílaba de estrela. Lembram dessa palavra? A segunda sílaba que vem aqui no tabuleiro é a sílaba K. C-A, que é do caranguejo. Lembram que a gente fez bastante, escrevemos bastante a palavra caranguejo, que começava com K? A sílaba que vem aqui, que completa esta linha, é a sílaba DA, D-A. Igual vocês sempre escrevem lá na data, começa com DA, D-A. Agora, crianças, vamos preencher a terceira linha, tá? Com a sílaba P, P, que completa aqui, né, o primeiro quadro. P, P, igual do Pedro, né? Vamos agora à segunda sílaba desta linha.
que é a sílaba co, o C, O. Como cozinha, colete, cofrinho. Nós vimos bastante essa sílaba em aulas anteriores. A sílaba que completa aqui esta linha é a sílaba lá, igual da lata, da Laís. Vamos agora completar a terceira linha, tá? A terceira linha, eu vou colocar nesse primeiro quadro, nessa primeira parte, a sílaba si, que é o C-I, igual a cidade, né? Que nós vimos, nós escrevemos nas aulas anteriores. A sílaba que vem aqui é a sílaba lho, igual do olho, alho, a sílaba que termina essas palavras, né? E a última sílaba aqui é a sílaba vá, que é a primeira sílaba da vaca, V-A. Certo? Nosso tabuleiro está completo. Agora, crianças, do lado desse tabuleiro, eu vou colocar um outro tabuleiro. Só que esse tabuleiro não está com sílaba. Esse tabuleiro está pintado apenas com algumas cores, né? Com a cor rosa. Ele está pintado algumas partes. Então, crianças, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que comparar esses dois quadros e achar aqui neste quadro qual é a parte que está pintada. Então, eu vou ter que pegar a sílaba da mesma posição que está pintado aqui, eu vou ter que achar aqui no primeiro quadro, no quadro 1, tá? A sílaba que está nesta posição pintada neste quadro número 2, eu vou ter que achar ela no quadro número 1. Qual é a sílaba que está aqui? Vou ter que achar qual é a posição deste quadro aqui no quadro número 1 para completar a outra sílaba da palavra. Vamos fazer juntos esse enigma e descobrir a palavra? Mas antes eu tenho uma dica para você. Olha lá na tela. Essa palavra que nós vamos escrever, que nós vamos procurar neste enigma, tem uma dica aí para você na tela. Último objeto que o boi encontrou. Crianças, qual é o último objeto que o boi encontrou? É essa palavra que nós vamos escrever. E a dica está aí ao lado. Nós vamos ter que procurar estas posições no nosso quadro com as sílabas para escrever a palavra. Então, vamos procurar? Vamos primeiro encontrar essas sílabas? Então, no quadro número 2, qual é a que está pintada? A primeira da linha, que é esta sílaba aqui. Vou circular para você, que é a sílaba es. Es. Tem mais algum pintado aqui? Não, então não vou pegar nenhuma sílaba aqui na primeira linha. Vamos à segunda linha. Tem um pintado? Tem, e é a primeira. Qual é a primeira sílaba da segunda linha? Vamos procurar? É a sílaba P. O P e o E. Vamos agora achar qual é a outra sílaba que nós temos que procurar na terceira linha? Olhe bem a terceira linha. Qual está pintada? É a do meio. Vamos achar a terceira linha aqui? Então, a terceira linha está aqui. Qual é a do meio? Qual é essa sílaba? São as letras L, H, O, que forma lho. Você já sabe que palavra que formou aqui neste enigma? Vamos escrever juntos? Então, você vai escrever aí no seu caderno. Eu vou escrever aqui no meu quadro e você pode ir escrevendo, né? Então, pegue o seu lápis, ache a próxima linha, tá? E nós vamos escrever o que vai completar esta palavra. Então, crianças, as sílabas que nós vamos escrever na palavra começam com es, depois vem P, e depois vem lho. Que palavra é essa? Vamos escrever? Então, prestem atenção aqui. Primeira sílaba, es. E-S. Es. Depois a segunda sílaba, P. P. E. Não é o P sozinho, o P está com a vogal E na sílaba.
Espe. Agora L-H-O, que faz lho. L-H-O. Você já sabe qual é essa palavra? Vamos ler? Espelho, que é o último objeto que o boi encontrou. Apareceu aí na tela para você. Vou deixar agora um tempo para você escrever a palavra espelho e eu já retorno. Terminaram o registro da palavra espelho? Estão preparados para o próximo enigma? Eu já coloquei aqui no quadro, no tabuleiro, o próximo enigma da cor roxa. Vejam agora, é outra cor e os quadros estão em outra posição. Vamos ver a posição que estão pintados aqui no tabuleiro? Então, o que está pintado no tabuleiro 2 é a primeira parte da primeira linha. Novamente é esta, né? A gente já sabe qual é a primeira sílaba da primeira linha. É o es, que começou espelho. Então, essa palavra também começa com es. Agora nós vamos achar a próxima. Não tem mais nenhum pintado aqui nessa linha. Vamos à próxima? Na próxima linha tem 2 pintados. A que está no meio, então vamos circular lá a que está no meio. Que sílaba é essa, crianças? C-O, co ou co, dependendo da palavra. Vamos ver qual é a próxima que está pintado na linha? A última da segunda linha. Então é essa que nós vamos pegar. A sílaba que está aqui, o L-A, que ficou lá. Você já sabe que palavra que formou aqui neste caminho? Vamos escrever ela aqui embaixo? Esta sílaba nós já conhecemos do espelho, é o es. E-S. Es. Escreva aí no seu caderno, na próxima linha, depois do espelho. Es. Agora nós vamos escrever esta aqui. C-O. Co, ou pode ser có. Vamos ver. Opa! E a próxima sílaba que está circulado é o L-A, lá. Você já sabe que palavra que formou? Vamos olhar lá na tela que eu vou te dar uma dica para você pensar em que palavra é essa. É um lugar que estamos com muita saudade. Que lugar é esse? Vou circular aí na tela para você. Escola. Então a palavra é, leiam aqui, crianças, escola. Escola. Olha a imagem de uma escola, né? Essa imagem da Escola Municipal Ana Ela. Então é um lugar que nós estamos com muita saudade. Agora eu vou deixar um tempo na tela para você registrar abaixo da palavra espelho a palavra escola. Tempo para você.
Crianças, vocês estão gostando de resolver enigmas? Eu tenho mais um para você. Agora da cor amarela. Percebam no quadro número 2 quais são as posições que estão pintadas. Você vai procurar as mesmas posições aqui no quadro número 1. Olhe lá na tela que eu vou te dar uma dica. Essa palavra, o significado dessa palavra é serve para subir. O que será, crianças? Observem o tabuleiro. Agora observem o tabuleiro número 2, que está pintado com as posições das sílabas que vocês devem pegar. Crianças, agora que vocês já fizeram 2 comigo, eu vou deixar este para você tentar aí em casa, tentar escrever esta palavra sozinho. Procurar as sílabas que estão nesta posição. Já dei a dica, serve para subir. Agora vou dar um tempo para você. Crianças, vamos conferir se esta palavra que você escreveu é esta palavra que vai aparecer aí na tela para você? Então, vou circular as sílabas que você deveria escrever. Que é a sílaba que também começou espelho, escola, depois o K, CA e o DA. Vejam, na mesma posição das cores pintadas no quadro 2. Que palavra que formou, crianças? Vamos ler? Escada. Sim, a dica serve para subir, escada. Então, que palavras nós escrevemos? Espelho, escola e escada. Perceberam que começa com a mesma sílaba? Sílaba o E e o S. Crianças, quantas coisas aprendemos hoje, não é mesmo? A nossa aula termina aqui. Eu aguardo você. Até a próxima. Um beijo e fiquem bem.